Olá, Maria Adelaide Amaral tem uma trajetória amplamente reconhecida no teatro e na teledramaturgia brasileira. Nascida em Portugal e radicada em São Paulo desde os anos 50, ela acaba de ter relançadas duas de suas principais obras, Aos Meus Amigos e Luísa, Quase uma História de Amor. O Entre Linhas conversou com Maria Adelaide Amaral sobre esses romances que surgiram no momento conturbado da história brasileira. Maria Adelaide, seus dois mais importantes romances, Luísa, Quase uma História de Amor e Aos Meus Amigos, acabam de ter novas edições, revistas para você, com apresentações. E esses dois livros têm uma característica em comum. Ambos gravitam em torno de personagens ausentes, né? Um grupo de amigos se encontra em torno dessas duas ausências. Isso é o que identifica os livros. Quais são os paralelos entre os dois livros? Eles falam de um ausente. Eles falam de um protagonista ausente, essa é a verdade. Porém, Luísa reflete a atmosfera política dos anos 70, do final dos anos 70, que é exatamente o ano da anistia, o ano da abertura, o ano da volta dos exilados, que é 1979, quando ele começou a ser escrito. De Luísa para Os Meus Amigos, é uma diferença formal também, uma diferença formal enquanto literatura, e ele reflete a atmosfera sombria da política e de todo o clima do país dos anos 80. Afinal de contas, nós derrubamos a ditadura, quer dizer, ele tem uma pretensão enorme, nós derrubamos a ditadura, mas o que veio depois... A frustração, A né? frustração pela péssima qualidade dos políticos. A morte do Tancredo foi outro grande golpe para a gente. Mas pela péssima qualidade dos políticos que assumiram a direção do país. Luísa, Quase uma História de Amor, é uma personagem que é definida pelos seus amigos, pelo marido, pelo amante, pelo melhor amigo, pela melhor amiga, e ela só vai se definir no final. No final, através de uma prosaica, quase uma prosaica agenda. Anotações muito sumárias, né? Onde se confunde, por exemplo, que tem que consertar algum eletrodoméstico em casa com alguma música do Roberto Carlos que está aludindo ao caso que ela está tendo com um colega de trabalho. Na verdade, é isso, né? Na verdade, são emoções baratas, se você pensar bem. Eu escrevi esse livro no tempo que eu trabalhava na Abril, em 79. Foi o ano assim, do meu grande estouro no teatro, né? No Rio e São Paulo. Então, eu tinha assim, muitas peças para escrever, não só as peças que estavam na minha cabeça, mas as peças que me encomendavam. Eu tinha muitos projetos na área de teatro, então eu dei uma parada e eu falei, eu vou deixar a literatura, que sempre foi uma grande paixão, minha grande paixão da minha vida. A literatura que me criou, eu sou formada pela literatura, quem me educou, eu fui educada pela literatura. Eu só retomei Luísa em 1984, quando Irene Ravache me pediu uma peça, ela falou, olha, eu vou fazer 40 anos e queria falar sobre a nossa geração, sobre as nossas dificuldades amorosas, nossas dificuldades afetivas, porque que mesmo amando as coisas, mesmo estando apaixonada, as coisas não se resolvem, as coisas tendem ao fracasso, tendem ao desencontro. Eu queria falar sobre isso, ela foi falando num almoço na casa dela. E de repente eu pensei no terceiro capítulo, que é o terceiro capítulo do Sérgio. Eu vi toda a peça montada. Que é de braços abertos. De braços abertos, toda resolvida cenicamente, coisa que eu era incapaz de fazer isso uma semana antes, né? Eu vi toda e escrevi a peça, escrevi essa peça em 15 dias. Quando eu vi essa peça montada, eu falei, está na hora de terminar o livro. O livro é estruturado na forma de capítulos em que cada personagem é um narrador. Então temos o Raul, que é um amigo homossexual dela, temos o Rogério, que é o chefe, enfim, e apaixonado por ela. Nós temos o Sérgio, que é o amante dela, a Marga, que é uma amiga, que remete a um período também de militância política e desaparecimento de um ex-namorado da Luísa, que é o Paulo, que não tem um capítulo para ele, mas ele está muito presente. Muito. Também pelo desaparecimento na época da ditadura e do golpe do Chile. E cada uma dessas personagens vai dando características da Luísa. Agora o Mário, que é o marido, é a convenção, é o estabelecido, né, a conformidade com a sociedade, que é mais diferente dela, dentre todos.
por ser alguém que não está tão intrinsecamente ligado a ela, é quem olha para a Luísa de fora. E ele entende a dinâmica dela. Você não é a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa com todo mundo. E ela menos ainda. Mas eu acho que ele é a única pessoa que olha criticamente, não só para ela, como para o mundo que ela frequenta, para esse universo de redação. Esse universo de redação dos anos 70, que é político, ele ri, porque na verdade ele pertence a instâncias superiores. Ele pensa como um burguês, ele é um burguês, ele é um cara bem-sucedido. Se beneficia disso. E ela se beneficia disso o tempo todo, claro. E você capta uma coisa que é da ordem da contradição que todos nós temos, que são as vivências dos ideais, mas também a necessidade de adequação, né? Na década de 70 nós fomos muito marcados pela situação política, né? Pelo regime militar, por isso que estava instituído, pela censura, por tudo que não podia ser feito e por tudo que a gente fazia, apesar da censura e apesar da repressão. É um romance de geração também. Você pode dizer, os dois, de alguma maneira, são romances de geração. Já o romance Aos Meus Amigos, que também tem esse caráter geracional, tem uma estrutura, do ponto de vista da narrativa, bem diferente, né? Bem diferente. Eu já disse que eu escrevi esse livro mobilizada pela morte do Décio Bar. Décio Bar foi, antes de mais nada, poeta. Ele era poeta, ele pertenceu à geração dos novíssimos de São Paulo. Ele não era apenas poeta. Ele foi cineasta, ele foi publicitário, ele foi jornalista, ele era polivalente. Ele fez a vida dele e nos reencontramos anos depois na Abril, onde ele trabalhava como jornalista em Playboy. Ele trabalhava em Playboy. O fato é que, quando ele morreu, eu senti tão profundamente, por tudo que ele havia representado para mim, eu devia a ele tanta coisa que ele não podia imaginar, embora várias vezes eu tivesse dito para ele. Mas foi assim, eu também vi assim a grande desilusão da nossa geração. Eu comecei a escrever no dia seguinte à morte dele, esse livro. E resolvi juntar nesse livro assim, algumas pessoas, algumas são identificáveis, claro, e as outras são uma mistura de como a gente faz na literatura mesmo. Do ponto de vista dos meios, do ambiente cultural, social em que se passam os dois livros, há grandes semelhanças, né? Muito. É o mesmo grupo, 15 anos envelhecidos, digamos assim. Existem personagens que você pode identificar, que você pode... fulano tem paralelo com o cicrano que já apareceu, mas o que eu posso fazer? O meu círculo não é tão grande assim, não.